Boa noite, meus queridos irmãos. Nós aqui do Centro Espírita Centelha Divina, nesse mês comemorativo dos nossos 25 anos, nós temos os nossos irmãos que vai trazendo para nós palestras maravilhosas a respeito da nossa caminhada nessa doutrina linda e maravilhosa chamada Espiritismo, que é a doutrina do Cristo é divino. E para nós começarmos a nossa jornada de hoje, nós vamos estar com o livro Espírito da Verdade, com a lição Aviso da Criação. Vamos lá. Aviso da Criação, capítulo 3, item 19. A presença divina constitui verdade perante, até o silêncio da pedra fala com Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da serva revela ordem em cada pronome. É a natureza, tudo pede compreensão, respeito, e o deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem teto, a trepadeira sabe encontrar o apoio. Não obstante, sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe afeição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. A eternidade significa aprimoramento contínuo na repetição. Sem recapitular movimentos, a terra desagrega-se. A fé construtiva não teme adversidade. O penhasco do dilúvio é o ponto de segurança. A obediência não dispensa firmeza. A humildade submissa e a água se amolda a qualquer recipiente, mais resoluto, perseverante, através dos rochedos. Todas as empresas solicitam a cultura e a prática. Inexperiente, o homem vive naufrago no bojo das águas. Adaptado, o leão morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre derrama a realidade e o vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Volume na expressão valor. Apesar de pequeno, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente na linguagem dos pássaros. Tudo som faz melodia. O valor e a humildade são expressão de inteligência sublime. O cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar. O vale mais baixo recolhe ao fim a maior parte das águas. Para revelar-se o bem, não existe trombeta. Conquanto em um invisível, a onda de perfume muitas vezes nutrem e refaz-se. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criação. A escarpa de hoje será plantada amanhã. André Luiz. Mensagem do livro que já foi dito, Espírito de Verdade. Meus queridos amigos, mais uma vez, vamos pedir ao nosso grande Senhor do Universo, Deus, por toda a humanidade. Pedir por todos os nossos irmãos que se encontram no leito da dor, nos hospitais do mundo inteiro, em todo o nosso planeta Terra. Pedir por a humanidade encarnada e desencarnada desse nosso planeta, e também pelos nossos irmãos equivocados, como disse Jesus naquele momento sublime da cruz, que ele disse: Pai,
perdoa-lhe que eles não sabem o que fazem. E nós devemos aprender hoje, dizer para Deus a mesma coisa. Eles não sabem o que fazem. Por isso, se eles soubessem realmente o que é Deus e aonde é que está Deus, eles não fariam o que eles fazem. Por isso nós pedimos por ele. Vamos pedir também pelo nosso querido e amado irmão, esse grande apóstolo baiano, Divaldo Pereira Franco, que nesse momento os abnegados trabalhadores da Seara Bendita de Jesus, a nossa irmã Sheila, a nossa irmã Dulce, que é muito amiga dele, o nosso irmão Dr. Bezerra e outros, o protege e dê força, porque precisamos muito ainda desse apóstolo de Jesus, semeando essa semente tão pura e perfeita que Jesus deu para ele semear. Ele é o grande semeador de amor que vem semeando e acendendo lâmpada nos caminhos que nós passamos em direção a Jesus. Deus te abençoe, Divaldo. Deus te dê muita força, meu irmão. Nós estamos vibrando por você. E toda essa falange maravilhosa que trabalha com você está te cercando de amor. Então agora, vamos pedir também pelo nosso irmão Elcimar Coutinho e pelaquela médica que caiu do 5º andar lá na praia de Armação. Vamos fazer a oração para começar o nosso trabalho de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que os mentores do Centelha Divina ilumine o nosso irmão Crispim, que nessa noite estará proferindo para todos nós uma palestra do Centelha Divina em homenagem aos 25 anos do nosso Centro Espírita, nessa caminhada iluminando a consciência humana. Esse mês nós escolhemos o livro de Emmanuel, o livro A Caminho da Luz. É um livro espetacular. Ele conta a criação do nosso planeta, ele conta como nós surgimos no planeta Terra, os espíritos que vieram de Capela para nos ajudar, né? E depois os grandes avatares que Jesus enviou à Terra para nós esperarmos a vinda dele, né? Então é um livro muito bonito. Ele fala da vida organizada na Terra antes do Cristo e depois do Cristo, até os dias atuais. É um livro muito atual da história do nosso planeta. Por isso nós escolhemos, para que todos ficassem inteirados do que eles falam a respeito disso aí. E a palestra do nosso irmão Crispim é Vida Organizada e Construção Celular. Boa noite a todas as pessoas, a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que nos dão a honra de sua presença, de nos escutar nesta exposição, que faz parte das comemorações dos 25 anos do Centro Espírita Centelha Divina, centro esse, que tem a direção, a liderança de Gal e Gival. Então, a Gal e a Gival, em meu nome pessoal e em nome da Federação Espírita da Bahia, os nossos mais fortes e férteis abraços, e que vocês continuem trabalhando arduamente para levar a mensagem espírita a todos e aos muitos que dela precisam. O Centelha este ano escolheu uma temática
para o seu aniversário que eu considero da maior importância. A caminho da luz. A caminho da luz. Quer dizer, é um processo, é uma viagem em direção à luz. De quem? Do planeta. E de todos nós que estamos vinculados a ela. Já sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes. Como em parênteses, para lembrar que é Caminho da Luz é um livro da Lavra e Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que nos diz no seu texto que ele vem com esse material, com esse trabalho, com esse livro, contribuir para uma reflexão, para que tenhamos uma visão com informações que nos leve a compreender a história do planeta do ponto de vista religioso, diz ele, no seu prefácio, e do papel do Cristo em todo o processo. Então, nós espíritas falamos com tranquilidade ser o Cristo governador do planeta, e é verdade. Modelo e guia da humanidade, e é verdade. Mas, às vezes, não prestando atenção, ou não tendo cuidado de observar o peso e a importância desse espírito em nosso planeta. Vejamos o seguinte. A Terra, segundo a geologia, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Eu falei 4,5 bilhões de anos. Não são 4,5 mil, nem 4,5 milhões, 4,5 bilhões. Olha quanto tempo. E há 4,5 bilhões de anos, o Cristo já era espírito puro. Já fazia parte da comunidade de espíritos puros. E Deus delegou a ele a tarefa de construir, ou seja, construir a ecologia, o ambiente nesse novo planeta, a que chamamos Terra. Ambiente esse que fosse capaz de permitir a presença e evolução de espíritos em direção à luz. E diz Emmanuel que havia essa comunidade de espíritos puros, né, e que se reuniu, segundo Emmanuel, apenas 3 vezes, que ele lembra. A primeira, quando o planeta se desprendia da nebulosa solar. A segunda, diz ele, quando decidiu a vinda do Cristo à Terra. E só lembro essas 2, só não lembro nem da terceira. Tá? Não, só 2 vezes, só 2 vezes. Quando o planeta foi formado e quando o Cristo veio à Terra. Olha. Aí tem informação que é importante. Né? Olha, na hora que Emmanuel fala que havia uma comunidade de espíritos puros, e na escala espírita nós temos lá espíritos puros, espíritos superiores, primeira ordem, espíritos puros, segunda ordem, superiores, naquela escala, naquelas classes, terceira ordem. Ora, se existe uma comunidade de espíritos puros, do qual Cristo é um deles, existem espíritos
no mesmo nível do Cristo. Essa informação é importante e relevante para a compreensão da vida do universo. No nosso planeta, Cristo só tem ele, de puro, ninguém mais aqui está no nível dele. Então Deus, o Criador, encarregou, né, de cuidar desse novo planeta que estava sendo criado. E aí imagine você que se desprende da nebulosa solar essa massa, essa massa gasosa, essa massa como se fosse uma bola de fogo, com temperaturas, né, milhares de graus Celsius, totalmente inviável, né, a vida nas condições que nós conhecemos de vida, seja ela aquática, seja ela aérea, seja ela terráquea. Tanto no meio líquido, como no meio gasoso, como no meio sólido, é possível, praticável naquelas condições. São espíritos, né? Espíritos de alta hierarquia que sobreviveriam nesse ambiente. Que a sua estrutura energética, o celular de vibração permite isso. Pois bem, se você lembrar do capítulo 1 desse livro, onde ele fala da gênese planetária, ele fala da criação do planeta, né? Da criação do planeta. Aí no capítulo 2, que é esse que nós vamos entrar agora, ele começa a falar do todo o trabalho, a partir da criação de formação. Ele começa falando de constelações celulares. Ora, imaginem vocês o esforço. Porque o Cristo ele não fez trabalho sozinho. Ele contou com milhares, né, de operários, digamos assim, de ministros, de servidores que colaboraram com a tarefa de construir o planeta. Na verdade, é a construção de Deus, né? Cristo é filho de Deus, não é Deus. E olha, todo esse processo é incrível. Quando tiver tempo, bota alguma coisa na internet lá para ver. Informação do planeta, você tem ideia de imagens, de volume, de energia, de fogo. Então, aquele processo todo. E está o Cristo coordenando esses milhares de espíritos que vão criando condições de, primeiro, baixar a temperatura. A temperatura está elevadíssima, né? A massa, né? A temperatura. Por quê? Na verdade, você não tinha sólido, né? Era só gás. Você precisava baixar a temperatura. O que baixando a temperatura acontece? Você acaba solidificando aquele material, né? Energia, né? Matéria, energia. Então, na hora que você vai reduzindo a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão e a temperatura, o que acontece? Você aumenta a pressão, reduz a temperatura, os corpos vão se esfriando. Então, depois de milhares de anos, né, é que começa a aparecer as condições gasosas que já permite a possibilidade de algo vivo por ali. Depois de muito trabalho, de muito esforço, é que ocorrem as formações dos mares. O gás, depois o líquido, depois o sólido. Né? Então, observe que nessa formação do sólido, que com resfriamento, a camada exterior vai solidificando, internamente, no meio do centro da Terra, tem fogo. Às vezes tem os vulcões, tá? Por quê? Tá? Porque na formação você conseguiu colocar uma tampa na panela, a panela ficou lá ainda com algo fervendo, está lá. E ele fala inicialmente das constelações celulares, que sob a orientação do Cristo, esses espíritos trabalharam para aparecer os primeiros elementos unicelulares.
os primeiros elementos unicelulares, do planeta. Que seriam os primeiros habitantes da Terra. Você imagina. Imagine é como se a Terra, depois disso aí, é como se ela ficasse assim, forrada por uma espécie de gosma, chamam isso de coloide, de protoplasma, uma massa, aquela massa, como se areia movediça, mas não é como areia, é muito um pouco mais líquida, mas muito viscosa, aquele plasma, aquele monte de coisas, até que ele foi aos pouquinhos construindo as formas. Observe formas nos vários reinos, né? O reino vegetal, o reino animal. Você vê que tem aqueles animais, né, gigantes que hoje sobrevivem mais do que sobrevivem. Porque com a mudança ambiental, o ambiente atual o sufocaria. As condições mudaram e aqueles seres que habitavam esse ambiente naquele tempo, hoje, não teriam mais condições de viver. Embora a paciência, né? Imagine as florestas, né? As florestas, os montes, montanhas, que tudo isso é estrutura, né? Que foram formadas naquela dinâmica, né? É algo assim indescritível. Assim. Eram o que Emmanuel chama de ensaios assombrosos, né? Porque é difícil a gente imaginar isso, né? Porque, por exemplo, é como se fosse, imagine, se for recentemente, no tempo do tempo, teve aí aquele movimento da água, né? Do movimento que é da água, que as águas subiram a 10, 15 metros. Meu Deus, isso aqui era muito mais que isso, milhares de metros. Né? Eram movimentos, tudo se adequando. E observe, e tudo isso numa velocidade que a gente não tem ideia de ser. Não tem a menor ideia. Né? Não, imagine se você ficasse fora olhando de longe, imagine a nossa imaginação. Você imaginar, né, uma enorme bola de fogo, né, que vai aos poucos, lentamente, se resfriando, se ajeitando, resfriamento de várias formas, que cria todo o ambiente que temos na natureza. Né? Os germes, as moléculas, as fungos, bactérias, tudo com outras características. Né? E foi se formando. Os primeiros antepassados do homem, né? Kardec, não, Emmanuel até pergunta, bem, onde está Adão e Eva? Na verdade, são Caim, Abel, são símbolos para a ideia, né, de construção das personalidades das criaturas. Né? E depois daqueles indivíduos, né, você imagina, você caminhava, né, os macacos, os antropóides, né, os homens da caverna, quer dizer, todo um processo de adaptação, de construção, de organização do planeta para que fosse possível espíritos habitar. Então, que a gente quer ressaltar, né, me parece que é o mais importante, é essa compreensão do homem de hoje, né, do cidadão, da cidadã que já do cidadão, da cidadã que já compreende o conhecimento espírita, já faz reflexão sobre a evolução do planeta, as fases por quais o planeta passou, desde a sua criação,
com as antigas civilizações, até o homem de hoje, a gente vai pensando, mas é bom que conheçamos essa história do pensamento, das ideias mais variadas, das formas de governo, da adaptação do homem no convívio com a natureza, da criação do fogo, da compreensão dele, do estar nas cavernas, da propriedade, do nomadismo, das grandes ideias filosóficas, que tendo essa visão bastante global, aí nós vamos compreendendo como Cristo opera. Para que possamos perguntar, bem, Luciano, tudo bem, essa é a história, né? Eu estou aqui no século XX, hoje, terça-feira, 28 de julho de 2020, século XXI, viu? Tenho estas informações. O que é que eu posso fazer com ela? Eu digo o seguinte: primeiro, você precisa buscar conhecimento. O espírita, ele precisa conhecer. Por quê? Em conhecendo, ele se torna mais capaz de promover ações transformadoras. Quando o espírito será Kardec, parece que foi Erasto, espíritas, amai-vos, instruí-vos, aliás, amai-vos, instruí-vos, não é? É a diretriz da Federação Espírita para o presente ano, amai-vos, instruí-vos. Nós vamos ver, instruir, na verdade, aí é o sentido de educar. Então é importante que eu conheça, tenha o conhecimento, porque conhecimento eu passo a me posicionar melhor dentro do processo evolutivo. Quando eu vejo, por exemplo, né, os exilados de Capela. Ora, se tivermos os exilados de Capela, podemos ter os exilados da Terra. Muito lógico. Muito lógico. Né? Espíritos terráqueos, assim como nós, com inteligência bastante desenvolvida, não é com inteligência, porque todos os espíritos possuem inteligência. Olha o conceito, né? Espíritos são seres inteligentes que habitam o universo da inteligência, é uma característica, está na natureza do ser, do espírito. Eu falo de inteligência desenvolvida. Isso sim, isso é diferencial. Capacidade de compreensão, de absorção do conhecimento, de atuação nas transformações do meio ambiente, seja externo ou interno, são questões que competem ao espírito nesse seu desenvolvimento. Ora, como eu falar, se tem exilados do Capela, tem exilados da Terra. Exilados de Capela, exilados da Terra. Então a gente começa a dizer, peraí, então eu cheguei a essa formação, né, ao homem do século XXI, mas até chegar aqui, eu passei várias experiências. A maioria de nós que está no planeta começou aqui. Essa é uma ideia que eu tenho, sem formação do livro, da lógica. Mas, alguns de nós, segundo Emmanuel, ainda existem hoje no planeta espíritos exilados de Capela. Que ainda não, apesar da saudade, muitas vezes familiares que ficou lá atrás, lá no outro planeta, no outro sistema, ele não conseguiu ainda a evolução suficiente para ser aceito.
aquela história. Você vive num ambiente que está conforme o seu grau de evolução, o seu nível de vibração, o seu estado espiritual. Então, se você não consegue estar num ambiente não conforme. Ah, Luciano, mas no planeta eu tenho aqui, no planeta encarnado, pessoa, eu convivo no ambiente físico da Terra, demônios e santos. Sim, claro, demônios. Pessoas muito atrasadas e pessoas muito evoluídas. Por quê? Porque o corpo é um anteparo. Eu estou vendo você, mas não sei o seu nível espiritual. Que o corpo lhe permite você ficar no anonimato. Por exemplo, uma pessoa boa, uma pessoa má. Um espírito avançado, um espírito atrasado. O corpo não me permite essa identificação. Suas ações, sim. Seus pensamentos, sim. Então, para que eu possa poder classificá-lo, eu precisaria conhecer você. E conhecer em detalhe, esse é o grande desafio. A dificuldade está aí por quê? Porque eu não me conheço. O homem ainda é o grande desconhecido do homem, então como é que ele vai pretender conhecer o outro? Vai. Então, não precisa nem fazer esse esforço. O esforço deve ser de se conhecer. Se conhecer para promover em si as transformações que o eleve, né, na escala espiritual. Na escala espiritual. Então, todos os grandes contribuintes para a evolução planetária foram enviados por Cristo. Independente de onde eles reencarnaram. E qual a cor cultural com a qual ele se expressou. Lao Tse, por exemplo, Confúcio, Maomé, Buda, grandes os líderes das navegações, como Henrique de Sales e outros. Então, Francisco de Assis, e em todos os continentes, o Cristo mandou emissários seus, sempre com o propósito de unificar o planeta, de promover e estimular a paz, de organizar a sociedade, de construir um mundo mais harmônico. Só que o indivíduo, quando reencarna, muitas vezes se perde. Quer dizer, a presença, o estar na crosta, é uma situação extremamente desafiante. Que o indivíduo corre o risco de se perder. Se ele não tiver muito atento, esses espíritos que vêm com essas missões, ele não vem sozinho, ele vem com uma série de pessoas em torno dele para auxiliar, e o mundo espiritual fica o apoiando, mas ainda assim eles se perdem. Muitos se perderam. Muitos que vieram para unificar o planeta, para, por exemplo, o Emmanuel fala no livro dele, que o Cristo investiu, mas muito na construção, vou botar entre aspas, dos Estados Unidos do mundo, ou seja, da planeta como ser um planeta. Investiu muito em Roma, porque durante o período romano, Roma realmente tinha uma presença no mundo fantástica. Era a dono do mundo. Mas os romanos se perderam. Por que se perderam? Primeiro, começaram a se completar dos prazeres, né, das vantagens, né, se permitiram a exploração, né, do outro, né, escravizar os outros. Tudo isso são desvios que a humanidade se permite. Né? André ontem comentou na palestra dele, no encerramento do encontro macro-regional, né? dois grupos bem distintos no meio ambiente, sociofísicos,
na Grécia, Esparta e Atenas. Enquanto Atenas formavam sábios, né? Esparta formavam guerreiros. E o Cristo mandou muita gente para Esparta, mas muitos deles se perderam. Então, sempre podemos perder. E aí eu fico pensando, a questão do Evangelho, do orar e vigiar, é importantíssimo. Para que nós estejamos atentos o tempo todo. Porque o que vale, o discurso vale muito pouco. O que vale mesmo é o nosso esforço de transformação. Então, observe esse espírito do Cristo. Né? Ele vem há 4,5 bilhões de anos trabalhando pelo progresso de nosso planeta. E muitos de nós, eu e vocês que me ouvem, somos beneficiários do amor dele. E muitas vezes não temos esta percepção. Não temos esse entendimento. Ainda falando do Cristo por falar. Quando me parece que o que a gente tem que ir refletindo e avançando é questão de alinhamento. Parece que o homem, considerando que a vida organizada neste planeta, pelo Cristo, considerando que os grandes avatares, os grandes espíritos que estiverem entre nós nos ensinando, tem o dedo dele, considerando que a forma humana, esse corpo, esse jeito de ser, características, os sentidos, tudo que nós conquistamos e apresentamos, é resultante da sua amorosidade, da sua bondade, do seu compromisso em honrar a tarefa que Deus confiou a ele. Na hora que nós vamos considerando tudo isso, é bem provável que compreendamos a importância desse Espírito no Cristo em nossas vidas. E ao compreender a importância dele, talvez nos motivemos a estudar com mais detalhe a sua orientação, as diretrizes, os caminhos que ele traçou para nós. É importante pensarmos a história. Porque ao conhecer a história, nós podemos criar em nós anticorpos. Estou falando de anticorpos. Eu passo a perceber, a compreender, a saber dos equívocos que já cometemos por ignorância ou por rebeldia e que, de certa forma, nos trouxe até onde nós estamos. É como se nós, enquanto humanidade, como um corpo, como uma unidade, com partes complexas que vão se juntando, é como se nós fôssemos, e somos, a resultante dos esforços de nós mesmos. Ou seja, eu sou o resultado de mim mesmo. Eu falo como indivíduo, mas falo também como comunidade, como país, como continente e como planeta. Vendo isso, eu vou ver, peraí. Todo esse esforço do Cristo tem uma finalidade, tem um propósito. Nós já aprendemos,
também, dentro do conhecimento espírita, que existem 5 espécies de mundos. Isso é uma classificação. Pode ser mais ou menos. Depende de como eu trabalhar isso. Mas vamos ficar nas 5 que nos traz os espíritos de Kardec, que coloca no livro dos espíritos. Ele fala inicialmente dos mundos primitivos. Olha. Os mundos primitivos. Ora, nesse mundo primitivo, em função da sua característica de violência, agressividade, formação, o tempo de vida física é muito mais curto, há muito mais violência, há muito mais agressividade, não existem leis, né? O poder, a força, embora hoje ainda seja muito patente no nosso mundo, um nível um pouco melhor, uma lei vale uma forte, de respeito, não existe falar respeito, e nem existe, é um mundo bastante primário. À proporção que nós vamos crescendo, e o crescimento aí é intelecto e é moral, à proporção que as pessoas desse mundo crescem, intelecto e moralmente, como o mundo é formado por pessoas, esse mundo passa a crescer também intelecto e moralmente. Aí passamos a ter um mundo de provas e expiações, ou seja, o atual nível do nosso planeta já não é mais mundo primitivo, mas ainda tem em seu solo espíritos primitivos. Espíritos primitivos. Uma observação talvez não muito acurada da realidade do nosso mundo, a gente vê que isso é algo patente. Né? A presença de espíritos primitivos ainda em nosso mundo. Nós avançando. E aí a gente passa a viver num mundo de provas e expiações. Aí a matéria ainda predomina sobre o espírito. Mas já há a presença do espírito. Não há o primado do espírito. Há predominância. Mas já há um certo equilíbrio. Já há um certo desejo de ser melhor. Por exemplo, no Brasil, né, 92,5% das pessoas dizem que são religiosos. Isso é desejo, que não são religiosas. O som de rosa não vai levar ninguém a nada. Vai levar é a vivência da espiritualidade. Mas é um desejo. Tem gente se esforçando, tem gente avançando. Então, é esse momento que vivemos, chamado momento de transição, claro. Transição. À proporção que vamos crescendo, nós vamos valorizando mais e priorizando o espiritual. Valores, educação, sonhos, desejos, buscas, investimentos são predominantes espirituais. Aí, por um terceiro nível, que são os mundos de regeneração. Segundo o Espírito, nesse tipo de mundo, vários no globo, o Espírito predomina sobre a matéria. Ainda há maldade, mas em índices muito menores. Ou seja, você tem vergonha de ser ignorante, de ser malvado, de prejudicar o outro. Não cai, não está fora dos padrões. É anormal. Alguém prejudicar alguém é anormal. Alguém fazer lei para se auto-beneficiar não é normal. Os fortes fazendo leis para oprimir os fracos não é normal. Esse é uma geração. É para onde estamos caminhando. Chegaremos lá? Não sei. Mas chegaremos. Porque, assim como eu evoluo enquanto pessoa,
o país evolui enquanto país, a humanidade evolui enquanto humanidade. Mas na frente contamos o mundo de idosos. Aí, meu amigo, é a predominância do bem. E falo dele porque é muito mais na frente. E mais na frente são os mundos divinos. Aí é gente livre do Cristo. Que um dia chegaremos lá. Quando? Esqueça a história do tempo. É outro tema bastante complexo. Tempo. Imagine. Se o Cristo, há 4.000 bilhões de anos, é o Cristo. Suponhamos que esteja evoluindo. Suponhamos. Se o Espírito puro tem mais 4,5 bilhões de anos de evolução, nós estamos à distância do Cristo, imagine. Mas tem um lado legal disso tudo. É nós percebermos o quanto temos pela frente. Olha que beleza. O quanto temos para aprender, para progredir, para experienciar, para viver, para usufruir. É esse o caminho, ó, o caminho da luz. O caminho da luz. A ascensão. A ascensão. Sobre a haste do Cristo. E aí pode perguntar bem, Luciano, o que é que... Qual a tarefa que me cabe? Bem, vou ver o Evangelho. A tarefa que ela fala de nós é pegar no arado, não olhar para trás e planta flores em nosso jardim. Por quê? Quem planta flores vai colher flores. Logo, o futuro vai depender do que cada um de nós quisermos. Ou seja, o futuro vai depender de cada um de nós. Como que a ciência materialista não considera o Cristo nesse processo? Considera que está fora do escopo de observação. Daí essas luzes que trazem espíritos do estilo, do porte de humano. Diz, olha, presta atenção. Essa viagem toda, né, onde você vai aos pouquinhos, né, e, embora focado na consciência, né, mas foca a consciência. Mas Leon Denis, que foi o principal seguidor de Kardec à época, né, o aspecto filosófico, ele diz, olha, ou você, o espírito, é o princípio espiritual, ele dorme, né, no animal, já está ali, né, vai evoluindo até o vegetal, que ele fala, sonha no vegetal, né, aí avança, se agita no animal, até despertar no homem. É claro que o homem é até o final. Depois ele fala, o anjo vai para frente. Então, meus amigos, eu quero convidá-los a ler esse livro, né? A Caminho da Luz, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A editora é a Federação Espírita Brasileira, porque a leitura dele vai nos trazer informações relevantes para compreender a formação, evolução do nosso planeta e o papel do Cristo neste processo. Depois de ler Caminho da Luz, eu aconselho você, na sequência, a ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto Evangélico. É um dos espíritos, já brasileiro, porque Humberto de Campos, ele
nos traz informações relevantes sobre a pátria brasileira, né? O porquê de ele chamar o Brasil, nos informar que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, e qual o significado disso. Porque todas essas informações vão facilitando a compreensão de cada um de nós do processo evolutivo e de como atua o Cristo na construção desse mundo de regeneração. A cristãos fadados. Mas quando eu falo fadado, não significa que isso seja um determinismo, ou seja, Luciano, eu vou evoluir, queira ou não. Não é isso. Não é isso. Eu vou evoluir se eu quiser. Se eu empreender esforços evolutivos. Se eu investir na evolução. Se eu trabalhar na construção do homem novo em mim. Porque já sabemos que nada que vale a pena é conseguido sem esforço. Nada que vale a pena é conseguido sem esforço. O Cristo está a nos convidar diariamente para a nossa ascensão. Está a nos convidar diariamente. Precisamos prestar atenção. É consultar a sua diretriz que está no Evangelho. É o que temos no Evangelho. É onde Lucas, João, Mateus e Marcos deixou para a história de relatos de experiências do Cristo, ações e palavras. Quer dizer, os atos e palavras do Cristo foram registrados com a fidelidade possível por essas 4 principais criaturas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós precisamos debruçar sobre esses ensinamentos. É claro que, com todo, e aí precisa ver a história, a atenção nos detalhes, de traduções, de enxertos, às vezes feitos para entender um momento da história, de que está cuidando disso. Não precisa lembrar da retenção do conhecimento dentro da igreja romana durante muito tempo. Só depois da reforma com Lutero, com Calvino, que a gente conseguiu tirar a Bíblia, o Evangelho que da mão dos padres, trazer para outras tal povo ter acesso. Para ter uma linguagem que o povo entendia, né? Sair do latim para o inglês, o alemão, o francês, o português. Tudo isso a gente tem que entender como foi construída isso. Né? Quem fez a tradução, como fez. Né? Então, são questões, são detalhes que são importantes. Talvez não sejam relevantes se a gente pegar a essência. Né? A essência é o ensino moral. O ensino moral, a gente tem mais é que viver de acordo com ele. Porque se nós vivermos de acordo com o ensino moral do Cristo, nós nos transformamos. Nos transformamos. E como a humanidade é a somatória de 1 mais 1 mais 1 mais 1, no momento que eu me transformo, eu elevo o nível da humanidade. Eu faço a humanidade melhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ampare, nos abençoe. Que dê muitas luzes a Divaldo, a Gal, a todos vocês que frequentam esta casa santa, essa casa luz,
para que ela continue servindo e servindo cada vez mais e melhor a causa do bem, a implantação do reino de Deus entre os homens. Muita paz. Queremos agradecer ao nosso irmão Crispim pela bela palestra que ele fez essa noite, desse livro lindo de Emmanuel, O Caminho da Luz. Queremos também agradecer a Jesus Cristo a oportunidade que nos deu de estarmos aqui, neste momento. Pedir também a todos nós espírita, desse movimento espírita, que vibre pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, e que nós possamos firmemente passar por toda essa guerra viral que aí se encontram, com paciência, com respeito a Deus e amor, sabendo que tudo que acontece é para o bem-estar da humanidade. Isto aí é um grande ensinamento, não podemos esquecer, está nos fazendo mais fraterno, mais solidário, mais amável, mais proteção às pessoas. Então, tudo isto vem de Deus. E como vem de Deus, a gente sabe que tudo que vem de Deus é bom. Nós vamos cantar uma música assim bonita, que é Em Tudo Isso Deus Está. Acho lindo uma semente germinar, romper o sol e buscar a luz, A flor em frutos transformar, pois em tudo isso Deus está, pois em tudo isso Deus está. Acho lindo uma criança a sorrir, o rio a correr buscando o mar, o campo verdejante reflorir, pois em tudo isso Deus está. Pois em tudo isso Deus está. Acho lindo um peixinho a nadar, a abelha o mel fabricar, um pássaro no espaço a voar. Pois em tudo isso Deus está. Pois em tudo isso Deus está. Acho lindo o céu cor de anil, a estrela distante a cintilar, uma rosa a desabrochar, pois em tudo isso Deus está, pois em tudo isso Deus está. Acho lindo cantar uma canção, o irmão que aprendeu a amar, é divino a palavra do perdão, pois em tudo isso Deus está, pois em tudo isso Deus está. Pois em tudo isso Deus está, pois em tudo isso Deus está, pois em tudo isso Deus está. Boa noite, muita paz, que Deus ilumine a todos, tenham um bom sono e sonhem com Jesus.